Bem-vindos ao programa Caixa de Ferramentas. Peço licença para entrar na sua casa. No programa de hoje trazemos o Dr. Guido Palomba. Ele é psiquiatra forense, responsável pelo laudo oficial do caso Marcelo Pesseguini, lá do crime da Brasilândia, que você já deve ter ouvido falar. E no programa de hoje conheça um pouco mais da carreira do Dr. Guido Palomba. O programa está só começando, não saia daí. Um prazer enorme, Dr. Guido, conhecer o senhor pessoalmente e ao mesmo tempo trazer para dentro da nossa caixa. Ricardo, o prazer é todo meu, fico à sua disposição, espero ser útil. O senhor é bem humilde, né? Eu espero ser útil, é ótimo. Doutor, fale um pouco da sua profissão. Quem é o Dr. Guido Palomba hoje para a Psiquiatria Nacional? Bom, eu não sou clínico, eu sou psiquiatra forense. Certo. Ou seja, a psiquiatria forense é a aplicação dos conhecimentos psiquiátricos às causas judiciárias. Então, todas as vezes que há uma dúvida sobre a sanidade mental de alguém num processo, seja criminal, seja civil, o juiz que não é especialista nesta área da psiquiatria forense, tendo dúvida sobre a sanidade mental de alguém, ele nomeia um especialista, no caso, um psiquiatra forense, que é a minha especialidade. Ou seja, psiquiatria forense é a articulação do discurso médico com o discurso jurídico. Doutor, o senhor pode explicar como é possível diagnosticar alguém que já está morto? Porque muita gente pergunta, né? Mas como é que estão diagnosticando alguém que já está morto? Ah, essa pergunta é boa. Existem dois tipos de psiquiatria forense, a criminal e a civil. Na criminal, por exemplo, uma pessoa comete um delito e há uma suspeita de que essa pessoa não seja sã mentalmente. Então, vem o perito, o psiquiatra forense, e vai dizer se é ou se não é são. E vai articular o crime que ele praticou com a capacidade de imputação jurídica. No civil, a mesma coisa. Mas aí já são outras questões. Por exemplo, guarda de menores, interdição. Por exemplo, o pai e a mãe brigam entre si para disputar uma criança, a guarda da criança. E um acusa o outro de loucura. Normalmente nenhum dos dois são. Mas aí quem vai instruir o processo é um psiquiatra forense. E existem determinados processos que o psiquiatra forense examina mortos. Por exemplo, uma pessoa faz um testamento, não é? Ela faz um testamento e falece. Aí vêm os herdeiros e dizem, não, ele estava doente mental quando ele fez esse testamento. Então esse testamento pode ser anulado, desde que de fato ele estivesse, à época do testamento, doente mental. Então, como que o perito procede? Se ele vai ter que examinar o psiquismo de uma pessoa que faleceu e ainda dizer como que ele estava no dia que ele assinou o testamento. Então são as perícias póstumas retrospectivas. Essas perícias são relativamente comuns. Claro que existem técnicas adequadas, sim, não é? Mas elas são possíveis. É como se fosse um quebra-cabeça com várias peças clínicas, né? Sinais e sintomas clínicos que vão se encaixando. E assim vai formando uma determinada imagem. E no criminal, um outro tanto. Existem casos que a vítima, por exemplo, a vítima morreu, e é preciso saber se essa vítima era incapaz ou não, porque se ela de fato fosse incapaz, o crime poderia ser, seria agravado. Certo. Então o perito tem que ver essa Ajuda a esclarecer o porquê do crime? Todo crime, sem exceção, veja, todo crime sem exceção, é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. E é insimulável, porque é algo que ele já fez. Ou seja, multiplicidade de golpes, ausência de motivos plausíveis, ferocidade na execução, falta de premeditação, se ele dissimulou o crime, se ele praticou em conjunto ou não. Ou seja, isso é uma fotografia, o crime é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. E se nós temos o comportamento, quem manda no comportamento é o psiquismo. Portanto, nós vamos ter alguns dados mentais do indivíduo. Entendi. E isso é muito importante para a perícia. E diante dessa realidade, esses seriados americanos, aí, CSI, Criminal Minds, tem um cunho de realidade sobre essa questão forense, da pesquisa, da especialidade? O senhor já assistiu algum? Eu já assisti, mas lá é mais medicina legal.
É verossímil? Olha, eu vejo um pouquinho. Aí você faz uma pergunta, eu sou extremamente crítico. Certo. Fique à vontade. Talvez por ser especialista nesta Certo. área e só fazer isso, então eu não costumo assistir filmes desta área, porque eu não dou entendi. a liberdade poética ou a liberdade artística. Então, quando eu assisto esses filmes de serial killer, de investigação policial, como é minha área, eu fico muito crítico. Entendi. Eu digo, olha, isso não é possível. Não é por esse caminho. Não é por esse caminho, entendi. mas eu deveria dar enfim, não ser tão crítico assim, Certo. porque no fundo é um filme, é um documentário, então eu não deveria estar com essa... Então eu procuro não assistir. E de alguma forma ajuda o público a entender o seu trabalho? Sim, de certa forma sim. Eu acho que a psiquiatria forense, ela contribui para o esclarecimento de muitos fatos que às vezes são incompreensíveis. Porque existe o primeiro princípio da psiquiatria forense que é aplicado em todo crime, por exemplo. Certo. Eu explico melhor. Se eu te dou um soco, você me dá um soco. Eu te xingo, você me xinga, você me dá um tiro. Eu estou sem dinheiro, eu mato uma pessoa e fico com a carteira dela porque eu preciso do dinheiro. Tudo isso é absolutamente compreensível, ainda que condenável. Tá certo? Condenável e moral Ético, e legalmente. moral, ok. Mas é compreensível psicologicamente. Compreendido. Agora eu pergunto para você, um indivíduo pega uma metralhadora, entra dentro de um cinema, descarrega a metralhadora contra pessoas que ele nem conhecia, Nunca viu na vida, né? não reivindica nada, não rouba nada, não pede nada e é preso com a arma carregada sem esboçar resistência. Eu pergunto, é compreensível psicologicamente? Desculpe, já respondo, não, não é compreensível. A única forma de compreender é se nós dermos uma pitada grande ou pequena de psicopatologia, de doença mental. Se nós não dermos uma pitada de doença mental, nós não vamos entender esse tipo de delito. Então, o que faz a psiquiatria forense? Nesses delitos incompreensíveis, bizarros, que são verdadeiros muitos comportamentos monstruosos, Sim. a psiquiatria forense, ela entra com o elemento psicopatológico, ou seja, com a doença, e pela doença ela compreende aquele comportamento. Então, para quem ainda não conhece o seu trabalho, quais são os casos que o senhor já acompanha, de maior repercussão na mídia nacional? Olha, eu acompanho vários casos. Eu não, assim, citar casos específicos, são vários casos que passam direta ou indiretamente pelo nosso consultório. Às vezes pelo Ministério Público, às vezes pelos juízes, outras vezes pela polícia, outras vezes pelos próprios advogados. Então eu tenho acompanhado e tenho me manifestado quando possível e dentro daquilo que eu acho que eu posso falar. O mais recente é o Marcelo Perseguini, não é isso? Exatamente. Esse caso, ele é um caso público, ele dividiu a opinião pública, tem muitas pessoas que não acreditam que tenha sido ele que cometeu o delito e mais ainda, e acabam ainda culpando um procedimento policial que foi extremamente bem feito. É verdade. Então eu conheço profundamente este caso, enfim, fiz essa perícia. O delegado Itagiba, então, tem muita confiança no senhor, né? Para o chamar num caso tão importante como esse. Eu só pude concluir esse caso a contento. Isso só foi possível fazer esse caso com começo, meio e fim, justificadamente, Certo. pelo excelente trabalho que a polícia fez. Se a polícia não tivesse feito este excelente trabalho de pesquisa, enfim, o inquérito policial é muito rico. Rico no meu ponto de vista, que é um ponto de vista clínico, Certo. psiquiátrico, forense. No inquérito policial, eu garimpei muitos elementos que são peças de um quebra-cabeça que, vistas pelo meu prisma, que é psiquiátrico forense, deu para encaixar uma nas outras. O senhor consegue diagnosticar, ter algum parecer no caso do Wellington Menezes, lá de Realengo, no Rio de Janeiro? Onde o Wellington Menezes entrou em sala de aula e matou 12 crianças, o senhor deu algum parecer? Não, parecer direto não, porque ele não teve maiores sequências judiciárias. Certo. Porque ele, na verdade, ele foi
teve aquele fim trágico, mas é um caso que eu tive alguns elementos que me chegaram até mesmo pela mídia, né? Os seus colegas repórteres, eles me trouxeram elementos que foi possível fazer uma análise do tipo de comportamento que ele teve. Entre esses elementos, para mim foi muito significativo alguns filmes que ele mesmo se autofilmou. Sim. E esses filmes deu para fazer uma análise do comportamento dele. Porque esse filme, do qual ele se autofilma, não é? Ele é muito rico em detalhes e pormenores de uma determinada doença mental. Esta Que doença, seria? Ele era esquizofrênico paranoide. Ele tinha a sensação de que estava sendo perseguido e mais que isso, que faziam bullying contra ele, que na verdade ninguém fazia. Ele estava vítima das suas alucinações e dos seus delírios. Ele construiu uma história, então, onde delirante. ele era... Uma história delirante. Tanto é que num desses filmes, que aliás foi muito divulgado também pela internet, ele, antes de praticar o delito, ele se filma, ou dá um depoimento para ele, eu não me lembro de detalhes, mas eu me lembro ele aparecendo no filme e dizendo que, olha aí, tá vendo? Essas pessoas que estão aí estão mexendo comigo. E eram pessoas, ele falou, eu não conheço, são totalmente desconhecidos, mas estão mexendo. Olha o que eles estão falando. Isto é típico de quem está tendo alucinações auditivas. E ele está autorreferente, que são características peculiares de uma doença chamada esquizofrenia paranoide. Com esse dado e com outros que foram se compondo, e até mesmo pelo comportamento que ele teve naquele dia, não há dúvida que ele era um esquizofrênico paranoide. Para montar esse quebra-cabeça, então essa coisa que chega até a interessar muitos de nós, tentando entender por que essas coisas acontecem, o seu trabalho é fundamental para esse processo, para ajudar a construir esse mosaico, né? O seu trabalho é uma peça fundamental nesse sentido. Exatamente. Eu gostaria, se você me permitir, Ricardo, de dizer que nós estamos conversando sobre coisas, sobre doenças, mas sobre casos absolutamente excepcionais dentro dos doentes, porque nós temos muitos doentes que sofrem de esquizofrenia, por exemplo, dessa doença que nós falamos, que não apresentam absolutamente nenhum tipo de comportamento perigoso ou perigo para a sociedade. São doentes mentais comuns e porque a criminalidade dentre os doentes mentais ela é excepcional. Da mesma forma que a criminalidade entre os seres humanos normais é também excepcional. Então são outros fatores, né, que contribuem para que isso venha à tona, não é isso? Exatamente. Não é o fato de ser esquizofrênico, epilético, ter psicose maníaco-depressiva, que são nomes de doenças, é que obrigatoriamente vai levar à delinquência. Não de forma alguma. Nós estamos aqui apenas conversando de casos excepcionais. Então, doutor, partindo desse princípio, eu já quero deixar o convite para o próximo programa Caixa de Ferramentas, exatamente para falar sobre isso, ajudar as pessoas a entender esses casos excepcionais e, ao mesmo tempo, se proteger, né, dentro do seu próprio lar e entender como tudo isso funciona. E esse foi o Dr. Guido Palomba, que é psiquiatra forense e também é responsável pelos laudos oficiais do crime que aconteceu em São Paulo do garoto de 13 anos, suposto assassino de toda a sua família. No próximo programa Caixa de Ferramentas, vamos falar especificamente sobre este caso. Até a próxima quarta-feira, um beijo, um queijo. Fui!